Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá então falar um pouco hoje sobre desigualdade de intervalos. Não conseguimos ver isso na última aula, com um pouco mais de atenção, então eu quero falar um pouco hoje sobre isso, né? É um conteúdo que nem sempre aparece, então a gente vai ver ali o que é uma desigualdade, o que seria essa questão da representação dos intervalos, como é que eu posso fazer essa representação, certo? Vamos lá então. O que é uma desigualdade? É uma expressão, tá? O que ela vai dar? Ela vai botar uma relação entre dois elementos, dois membros, de um lado e do outro. Então, ela vai dizer se uma sentença é maior ou menor que a outra. Ou ela vai utilizar, né, que a gente está vendo aqui na tela, os símbolos de menor, pode ser menor ou igual, tá bom? Que é esse caso aqui. Ou ela pode ser somente maior. Então, vai depender muito da relação que você vai ter nessa desigualdade. O que é importante é que você vai ver ali que quando a gente resolve ver uma desigualdade, ele vai dar uma relação que isso tem que ser menor que aquilo. Aí, então vai ter um desequilíbrio. Pode ser que em algum momento tenha uma igualdade. Quando isso acontecer, vai aparecer esse símbolo de um tracinho embaixo desse sinal de menor ou igual, tá certo? Isso é uma desigualdade. A desigualdade ela tem a ver lá com as inequações, a gente consegue calcular isso e dizer, encontrar um resultado assim, ó, existe aqui. A gente vai falar sobre isso mais à frente, tá? Vamos entrar na parte da álgebra. É como resolve inequações. Então, a gente não tem um resultado final, nós temos um intervalo, tá bom? A gente tem uma desigualdade e o resultado final é um intervalo. O intervalo é uma maneira de você representar um conjunto ou um subconjunto de uma equação ou de inequações, tá? Então, como eu falei anteriormente, essa parte de inequação, parte de equação, nós vamos ver quando estudar a parte da álgebra, tá? Relembrar. Mas, como é que a gente pode representar e classificar esses intervalos? Vamos lá. Existe um intervalo aberto. O que seria um intervalo aberto? Seria essa situação, onde você tem um intervalo entre dois limites. Então, ali aqui na tela, está mostrando para você um intervalo com colchetes ao contrário, tá? A e B significa que nós temos o valor do A e o valor do B, que são números reais. Eles são, a gente chamamos isso de limites, né? Então, entre A e B. Então, qualquer valor que está entre A e B seria nessa parte do intervalo aberto, tá? Então, o A e o B, nesse caso, eles não fazem parte da solução. Se fosse uma inequação, eu teria ali uma entre eles. Os dois não fazem parte da solução, tá? Representar isso na reta numérica seria dessa maneira aqui. A gente vê isso muito quando trabalha com conjuntos. Vocês vão trabalhar um pouco mais isso na parte da teoria dos conjuntos no ensino médio. Mas isso aqui a gente vê ali. Vai ver um conteúdo de nono ano, tá? Conteúdo de nono ano que a gente trabalha isso, as inequações do primeiro e segundo grau, que é o estudo do sinal da função. A gente usa muito isso aí, tá? Então, veja que todo esse que está aqui em negrito, todos eles é uma solução para esse intervalo aberto, porém o A e o B não fazem parte. Quando a gente quer eliminar um valor de uma reta numérica, a gente coloca essas bolinhas aqui que a gente chama de bolinha aberta. Significa que o A e o B não fazem parte do conjunto. Eles são limites, extremidades. Então, enfim, não vai valer, tá? É só se fosse, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar do 1 ao 3, tá? Um intervalo aberto. Isso ficaria na reta numérica, seria representado assim, com a bolinha aberta no 1 e bolinha aberta no 3, ou seja, todos os valores tão próximo do 1 e tão próximo do 3 fazem parte. Então 2,99992, 99993, a gente sabe que são infinitos números, né? Então, todos eles fazem parte dessa solução. Porém, o 1 e o 3 não fazem parte, tá? Um outro intervalo aberto que a gente chama é esse,
tá? Quando a gente fala que o x é maior que a, ou x é maior que qualquer número, veja que você tem o a ali aberto e vai para o infinito, no caso do exemplo, o infinito positivo, então ele não tem extremidade, ele não tem, né, ele é infinito à direita, né, pro positivo, mas ele começa do a, então ele é um intervalo aberto, tá, porque ele não tem fim, né, então ele não tem último elemento, por isso que a gente chama de aberto. Ele pode ser ao contrário, tá, os dois ali representam o intervalo aberto. Ó, veja que está aberto ambos os lados. A gente pode usar o colchetes para representar intervalo aberto. Existem alguns livros, né, algumas escritas, alguns textos que usam o intervalo. A gente está aqui usando o aberto, tá? Ó, aberto assim, com colchetes ao contrário. Mas em alguns lugares aparecem com parênteses, tá? Então o uso do parênteses no intervalo significa que é o intervalo aberto, tá bom? Tem os intervalos fechados, que aí você começa, olha só a diferença, tá? Aqui é uma representação A e B, você tem lá A menor ou igual a X e X menor ou igual a B. Então, esse ou dá a possibilidade de você ser o valor do A, né? Ser a extremidade. Então, ele começa, de fato, ele começa no A e termina com B, tá? Ó, na reta numérica, fechada em dois lados, bolinha fechada, a gente chama bolinha pintada, bolinha fechada. Então ela começa do A e termina no B, tá bom? Aqui um exemplo numérico, né? Temos aqui um subconjunto, é um conjunto menor, né? Porque o conjunto dos reais a gente tem um conjunto subconjunto. Ele começa do 1 e termina no 2. Então todos os números que partem de 1 a 2 fazem parte dessa solução, tá bom? Show! E aí existe a última classificação que a gente conhece, intervalos, é o semi-aberto ou semi-fechado. Isso depende do como você analisa, mas os dois têm o mesmo significado. Quer ver? O semi-aberto e semi-fechado é quando um lado, uma extremidade dessa relação, né, desse conjunto, ele é fechado e o outro ele é aberto. Ou de um lado é aberto, o outro é fechado. Então, tanto faz, tá? Isso quer dizer que é um intervalo semi-aberto ou semi-fechado. Tá aí na tela para vocês. Vocês estão vendo ali a representação. Então pode ser, ó, aberta à esquerda, fechada à esquerda, aberta à direita, ou aberta à esquerda e fechada à direita. Tanto faz, tá? Tanto faz mesmo. Pode ter esse caso, né, que x maior que a, maior ou igual a, e ele vai para o infinito positivo. Então nós temos essa relação, ele é fechado no A, mas aberto no infinito, ou ao contrário, ele é fechado, ele é aberto no infinito negativo, ele vai até o A, fechado no A, tá? Uma coisa que pode ser que pode aparecer, tá? Eu não vou dizer, não vou garantir isso, eu não consigo, né? Mas como nunca caiu uma questão que trabalha com inequação, a gente vai trabalhar ele mais para frente, que usa a questão do intervalo e tal, mas o que a gente pode analisar é, né, no verdadeiro Fausto, por exemplo, vamos dizer assim, eu tenho um intervalo de natural. Vamos pensar em números. Vamos pensar num conjunto dos números inteiros, tá? Vamos pensar nos inteiros. Eu tenho do 1 ao 4 aberto. Tá certo? Exemplo. Eu estou pensando no conjunto dos números inteiros. Eu posso afirmar que esse intervalo aqui é igual a esse? Isso é verdadeiro ou falso? Se eu pensar nos números inteiros, isso é verdadeiro, tá? Por quê? Porque se eu tô pensando, por isso que eu fui bem específico aqui, no conjunto dos inteiros. Nos reais, nos racionais, isso não vai funcionar. Porque já vimos que entre dois números inteiros racionais, você não tem, você tem infinitos números, né? Porque o conjunto dos racionais ele é denso. Explicamos isso. Né? Então sempre vai ter um elemento entre dois números racionais, sempre tem um outro. Então é difícil você determinar o último elemento antes do 4, por exemplo.
tá? Mas como estou trabalhando com números inteiros, isso é possível, tá? Então isso aqui sim é verdadeiro. Aí eu boto aqui, ó. Isso é verdadeiro, tá? Então, se fosse um verdadeiro ou falso, você poderia acrescentar isso. Outra, né, que a gente geralmente vê isso, de novo, trabalhando com números inteiros, tá? É assim, ó. X é maior que 2, então, ou X é maior ou igual a 3. Isso também é verdadeiro, tá? Novamente, pensando em conjunto dos números inteiros, racionais e reais, isso não vai funcionar devido aí à quantidade de elementos, né, de números que existem. Beleza? Então, era isso que faltava complementar sobre desigualdade de intervalos. Na próxima, né, eu vou fazer um outro vídeo depois falando, trazendo alguns exercícios pra gente, né, que a gente já viu aqui do conteúdo, então bem específico, que caíram realmente fora de, são questões de prova anteriores do IFES, que então fica ligado aí nos próximos vídeos. Beleza, galera? Fechou então? Um abraço, tchau, tchau.